Olá, pessoas maravilhosas, vocês todos aí que curtem e que seguem o programa Capital Cultural. Eu sou Andresa Tavares e, juntamente com a minha grande amiga Tereza Rosso, fizemos assim uma agenda super integrada, super interdisciplinar e reunimos os interesses do bloco Educação e Cultura para que, nesta semana de março, a gente possa conversar com vocês sobre o grande tema cultura popular. E, para isso, o programa Capital Cultural, na integração dos dois blocos citados, resolveu contemplar dois espaços que também ficam assim juntinhos, né, coladinhos um do outro, e que têm uma grande propositura no sentido da valorização da cultura do homem potiguar. Eu estou falando do espaço do Museu do Vaqueiro e do Forró da Lua. E, nesse sentido, a gente convidou aqui ele, que é gestor do Forró da Lua, não é? O senhor Heitor Freire. Muito obrigada pela sua presença, Heitor. Quem agradece é o Forró da Lua, o Museu do Vaqueiro e a cultura nordestina, esta oportunidade única. Fantástico, olha, braços abertos, porque o grande objetivo do programa Capital Cultural é exatamente conversar sobre conceitos que são estruturantes para a formação dos sujeitos. E a gente não pode deixar de mencionar aqui, não é, na nossa divulgação ampliada, nas nossas mídias, que cultura popular vai ser sempre um campo de muito interesse da nossa programação. E para que vocês entendam um pouquinho sobre a dimensão, o pontinho da cultura popular que a gente vai falar no programa de hoje, eu peço à nossa direção que solte aí um pouquinho de um vídeo extremamente, vamos dizer assim, criativo e autêntico de cultura popular, conduzido pelo poeta João Cláudio. Quando eu vim do sertão do seu moço, do meu bodocó, a malota era o saque e o cadeado era o nó. Só trazia coragem a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe um criano, trouxe um gongue, trouxe um zabumba dentro do matulão, shot, maracatu e baião. Tudo isso eu trazia no meu matulão. No fim do sertão do seu moço, do meu bodocó, a malota era o saque e o cadeado era o nó. Só trazia coragem a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Depois dessa aula de cultura popular, misturando poesia, música, ou seja, a arte em overdose, a gente vai conversar agora com Heitor Freire. Heitor, fala para a gente inicialmente sobre o que é o Museu do Vaqueiro e como esse espaço dialoga com o distinto Forró da Lua. O Museu do Vaqueiro, ele é um espaço que foi projetado, né, para ser o mais tradicional possível. O nosso grande orientador, Marcos Lopes, ele teve essa sensibilidade de perceber que a cultura nordestina ela deve muito à presença do vaqueiro. E uma forma de resgatar seria a criação de um museu que pudesse retratar a lida, os materiais do dia a dia e também deixar claro a oportunidade da população como um todo se apropriar dessa ideia. Porque significa muito resgatar essa dívida que nós temos, que é histórica. Porque o vaqueiro nordestino, ele surge com a necessidade de 1600 e pouco, né? Porque o que acontecia antigamente é que não existia no Brasil, por parte dos colonizadores, um grande interesse que não fosse a exploração. E havia necessidade de transportar o material, seja sal, charque, acondicionado
né, embalado de uma forma até primitiva. Então surge aí os bolsões de couro, couro cru, material extraído, né, obtido com a criação do gado, do boi, né. Concomitantemente, a necessidade surge o vaqueiro, que é aquela pessoa da lida com o animal, aquele homem valente, rústico, né, porque devemos lembrar que o Brasil não era, na época, por assim dizer, dividido. O animal era solto, não haviam cercas. Então, ao soltar o animal, ele se embrenhava na mata fechada. E havia necessidade de uma pessoa com coragem, né, e com destreza para atingir o animal e trazê-lo de volta, porque espontaneamente ele não retornava. E, desta forma, surgiu no Brasil o primeiro operário. Muita gente fala operário. O primeiro operário brasileiro foi o vaqueiro nordestino, né? Porque, para quem não sabe, a primeira atividade que envolveu alguma forma de economia, ou seja, uma atividade econômica que não passasse pela mão de obra, pela mão escrava, né? Porque na realidade também foi uma situação em que a dignidade humana foi desprezada. A primeira atividade foi o ciclo do couro. Então, atrelado a ela, a figura do vaqueiro nordestino. E por incrível que pareça, no século XXI, somente em 2013 nós conseguimos legalizar, vamos dizer assim, a profissão de vaqueiro. Hoje você pode assinar uma carteira de trabalho com a profissão de vaqueiro reconhecida. Então, foi uma conquista muito grande e um resgate na questão de justiça e mérito desse povo que tanto prestou serviço ao Brasil. Sem dúvida, muito didático aí essa explicação, né, do nosso amigo Heitor. Gostei muito, viu, Heitor, de aprender um pouquinho com você nesse programa de hoje, mas não para por aí, não. Fala para a gente agora, que ideia criativa foi essa de que, para tornar um pouco mais itinerante esse museu que traz esse resgate de dívida, não é? Que é o enaltecimento do vaqueiro, fazer um forró dentro do museu. Como foi isso? Me explica aí essa ideia. Na realidade, a ideia surgiu em 2001, né, com lei de incentivo, a Câmara Cascudo. A ideia foi simplesmente lutar pela criação do museu. O forró foi uma consequência, né? Muita gente pode pensar, não, existe um museu porque tem um forró. Não. Primeiro, deixamos claro que foi o surgimento do museu, que demandou muito trabalho, demandou muito esforço de Marco Lopes. Isso, aí já fala para a gente quem são essas pessoas, ou essa pessoa conceptora, e onde funciona. E fala com bastante detalhamento, porque dia 24 a gente aguarda todo mundo, junto com o Capital Cultural, lá na estreia do Forró da Lua 2018. Na realidade, o que acontece é o seguinte, o Forró da Lua nunca deixou de existir, mas nós temos uma característica importante. O Forró da Lua, ele acontece na Fazenda Bonfim, que fica localizado na BR-101, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. O sujeito faz o retorno, né, e faz a primeira entrada em direção à Lagoa do Bonfim, né, e aproximadamente 1.500 metros, você vai encontrar uma porteira em que você vai ter a imagem de Luiz Gonzaga e a imagem também de um vaqueiro derrubando o boi. Diga-se de passagem, um vaqueiro da própria fazenda, um vaqueiro com 65 anos, quer dizer, não é nenhuma criança. Não, e é super fácil de achar, pelas características dessa localização que você realçou aí. A gente espera que todo mundo que está prestigiando o Capital Cultural não sinta dificuldade para chegar, porque no dia 24, a nossa agenda, juntinhos no Forró do Vaqueiro, ou melhor, no Forró da Lua e Museu do Vaqueiro, promete. Então, já ficou claro que a pessoa que
vamos dizer assim, que teve o estado de inspiração para a criação desse importante ambiente educativo, seja museu, seja forró, foi o amigo Marcos Lopes, não é isso? Positivo. E a gente aproveita para perguntar assim, quando foi que ele teve esse estado de inspiração que criou aí esses dois espaços de presente para a cultura potiguar e nordestina? Não, como eu disse, o museu ele veio antes, né? Ele foi criado antes e depois o forró. O forró ele surgiu de uma pega de boi, né? Para quem não conhece, vamos dizer assim, é uma atividade, a lida do vaqueiro com o gado. E ao final, né, ao final da tarde, né, os trabalhadores se reuniram, né, e houve cantorias, brincadeiras, e dentre um deles, né, ele observou que, por coincidência, era lua cheia. E ele falou, forró da lua. E ficou essa marca, porque o forró da lua, ele acontece, quando acontece, por ocasião da lua cheia, né? Então, ele acontece uma vez no mês, e nessa oportunidade, a gente busca resgatar o que é o mais puro na cultura nordestina. Nós temos algumas características. O forró da lua, em primeiro lugar, ele ocorre na fazenda Bonfim, quer dizer, numa fazenda de verdade, né? Ele tem anexo, né, o Museu do Vaqueiro, e até a gente gostaria de aproveitar e pedir à população que chegue um pouquinho mais cedo e antes de iniciar as atividades, o evento, que é o forró, ele visite o museu, ali ele vai buscar um pouco mais do conhecimento, né, do que foi, né, do que representou o vaqueiro, né. Eu enfatizo muito porque nós temos uma memória um pouco curta, nossa memória é muito imediata. Você lembra hoje o que aconteceu ontem, mas o vaqueiro já data de 1600 e pouco. Então, eu acredito que já passou da hora de prestarmos uma justa reverência a esse povo lutador, sofrido, batalhador e, sem dúvida nenhuma, valente. Ah, valentia. Eu acho esse nome lindo. E se tem uma profissão, a gente pode chamar assim de profissão hoje, não é? Que verdadeiramente representa a valentia, é o vaqueiro. É linda essa prerrogativa. E agora, para a gente trazer um pouquinho mais de poesia para o programa de hoje, que fala de cultura popular, a gente pede para que a nossa direção solte aí o vídeo do Arnaldo Farias, ele que, inclusive, é um dos responsáveis pela programação artística da noite do dia 24 no Forró da Lua. Solta para a gente, porque ele vai cantar e vai convidar todo mundo para fazer parte, junto conosco, dessa extraordinária programação. Olá, meus amigos, está vindo aí a reabertura do Forró da Lua, nova administração, e vamos estar lá, nesse dia 24 de março, reabertura do maior forró, o mais tradicional do Nordeste, Forró da Lua, e lá vai estar eu, com o Guto Acordeon, o meu grande amigo Zé Barros, cantando assim, avião meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Aqui saudades que eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo que eu queria. Assim dançava quase toda quinta-feira, sanfona não faltava, tão chata a noite inteira. E vai ser a noite inteira mesmo, muito forró gostoso. Você pode ir pra se divertir com sua família, com seus amigos, porque o Forró da Lua é aquele onde você chega e tem absoluta tranquilidade. Dia 24 de março, quer todo mundo lá. Amor, meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Aqui saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Bravo, maravilhoso. Agora, convite feito nas palavras de Arnaldo Farias. Agora a gente vai querer que o convite seja feito também nas palavras de Heitor Freitas. Então, mostra para a gente esse cartaz aí, ressalta o nome da programação de todos que vão estar lá na noite do dia 24. E, desde já, eu gostaria de dizer que nós, do Capital Cultural, PNTV, vamos estar lá completamente imersos nessa noite maravilhosa, mágica, junto com o Forró da Lua. Foca para a gente aqui, direção. Eu gostaria de deixar claro que o Forró da Lua vai ocorrer no dia 24 de março, com a presença de Arnaldo Farias, Gugu do Acordeon e Zé Barros, o Filho da Terra.
nós vamos prestar uma justa homenagem a Luiz Gonzaga, que, sem dúvida nenhuma, é o expoente maior da cultura nordestina. Principalmente porque, sem ele, sem a luta, a saga do nordestino valente, hoje não poderíamos estar muitos vivendo da sanfona. Então, é uma questão de justiça se falar em Luiz Gonzaga, em Dominguinhos, em Jackson do Pandeiro, em Marinês e uma série de artistas que, sem dúvida, resgataram a cultura nordestina a nível nacional e, quiçá, internacional. Muito bem, Heitor. Você falou e disse, o programa Capital Cultural está maravilhoso, está delicioso, overdose de cultura hoje, mas a gente precisa ficar por aqui, o nosso tempo está se esgotando. Eu peço agora para a nossa direção soltar uma mensagem bastante carinhosa que o nosso programa ainda preservou para o mês de março, em que a gente não abre mão de associar ao mês da mulher. Solta para a gente. Então, a mensagem diz assim: queriam que ela fosse do lar, mas ela era do ler. Com essa liberdade, ela era de onde quisesse ser. E a mensagem é de autoria de Ale Barbosa. É isso aí. Essa mensagem representa muito o programa Capital Cultural, o Bloco Educação, o Bloco Cultura. A gente agradece a sua companhia, a sua audiência. A gente vai ficando por aqui. E vamos que vamos, porque dia 24 está chegando e a gente aguarda todo mundo lá com a nossa alegria, compartilhando energia boa, compartilhando, acima de tudo, cultura e inspiração nordestina. Beijo, beijo, beijo. Obrigada mais uma vez, Heitor. Pode fazer um último convite. Bom, aproveitando essa oportunidade, gostaríamos de convidar a população de Natal e região metropolitana que compareçam, visitem o museu e aproveitem esta oportunidade única, tendo em vista que nas instalações do Forró da Lua, quem comparecer, ele vai dançar à luz do candeeiro. Não a luz elétrica que você é acostumado, mas é a luz da lamparina. Quer dizer, ele vai dançar no escurinho. Isso aí. Fechou com chave de ouro. Beijo. A gente se encontra quarta que vem.